Olá, olá! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um dia na Terra. Estamos vivos para a honra e a glória do Senhor, para fazermos a diferença nesse dia. Fala para mim aí, de onde você está me assistindo? Escreva aí nos comentários. De onde você está me assistindo? Qual a cidade? Qual o país que você está me assistindo? Deixa aí nos comentários. Bora viver um dia extraordinário hoje, maravilhoso, perfeito e digno de louvor. Sabe por quê, amados? O Senhor, Ele nos fez de uma maneira maravilhosa, extraordinária. No ventre da nossa mãe, Ele nos formou para sermos segundo a sua imagem, a sua semelhança aqui na terra, para vivermos e desfrutarmos do melhor dessa terra. Fala aí para mim, você está desfrutando do melhor dessa terra? Ou você está sentindo assim que todos te abandonaram e que você é um zero à esquerda e que ninguém gosta de você? Meu amado, minha amada, só de você estar vivo, respirando, é porque tem alguém que te ama e te ama demais. Te ama e te ama demais, que é o Papai, que é o Senhor Deus do Universo, que é o Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, que é aquele que nos formou no ventre da nossa mãe, nos deu a capacidade de falar, de pensar, de agir, olha, enxergar, ouvir, andar, caminhar, fazer o que tem que ser feito com as nossas mãos, segundo as nossas forças. Amados, nós somos queridos do Papai, nós somos amados pelo Papai. Ainda que o seu pai e sua mãe tenha te abandonado, o Senhor jamais te abandonará. Ele estará com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Está escrito. Está escrito que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Reba, Shiriandalaia, oh gente, que maravilha é essa? Que maravilha é essa? Clareza que o Espírito Santo nos dá, que o Todo-Poderoso, o Papai, o Deus conosco, Emmanuel, o grande eu sou, El Shaddai, está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Queridos, nós só precisamos estar atentos e agradecer ao Pai por mais um dia. Por mais um dia na Terra. É maravilhoso estar vivo, poder falar, poder conversar, poder ouvir, poder, sabe, ter as nossas mãos para articular. Tem gente que não tem mão, eu conheço o Marcos. Ele não tem nem duas pernas e nem os dois braços. E ele faz coisas que parecem impossíveis aos homens fazer. Impossível aos homens fazer com os dois braços e com as duas pernas. E ele faz. Ele faz acontecer. Então, como disse um dia o Pablo Marçal, ele disse assim, ó, não importa se você tem tênis, se você não tem tênis, se você está de chinelo, se você está descalço, se você não tem pé, comece a fazer o que tem que ser feito, comece a correr. Eu um dia ouvindo isso, eu estava em Ribeirão Preto, na casa da minha irmã Fátima. E o Pablo, ele estava com a sua equipe, correndo 5 km todos os dias. Aí eu perguntei assim para minha irmã, quantos quilômetros que tinha aquela praça ali do lado da casa dela. E eu tava de chinelo.
Eu estava em Ribeirão Preto. Eu resolvi começar a correr ali na praça de chinelo. E me parece que eu corri naquele dia, não sei se foi 4 ou 5 quilômetros ali, de volta da praça. E depois eu comecei a correr no meio do café. Pedi para o meu esposo medir o terreirão aqui onde a gente mora no café, quantos metros que tinha, para eu correr meus 5 km aqui no terreirão. Comecei a correr. Aí daí 2, 3 anos eu participei ali da corrida em Pedregulho. Ano passado, e eu ganhei segundo lugar na minha categoria da minha idade. Meu troféu está aqui. Gente, é só começar. Aí sabe o que ele me disse? Comece a abrir a sua boca e a falar. Tem tanta gente precisando de ouvir o que você tem aí dentro de você. Aí ele falou assim, não importa se você está com dente ou sem dente. Comece a abrir a sua boca e a falar. Porque todos nós, amados, temos experiências para falar para as pessoas que estão à nossa volta, para que as pessoas não caiam no mesmo erro que nós caímos no ano passado. Queridos, e eu na época estava sem dente, mas mesmo assim eu comecei a falar, a abrir a minha boca, colocar em prática os ensinamentos. Porque quando a gente é ensinado e a gente coloca em prática, a gente aprende 2 vezes. Então, como eu quero sempre estar aprendendo, eu quero colocar em prática aquilo que eu aprendo. Aquilo que eu aprendo, eu coloco em prática. Eu falo, eu comento. E quando a gente fala, quando a gente comenta coisas boas, as pessoas se sentem felizes. Ontem mesmo eu indo ali para Franca, tinha marcado para pegar a van às 6 horas da manhã. Então, meu esposo, nós saímos daqui às 5h30 da fazenda e fomos lá. Aí eu falei para ele, me deixa ali perto, onde que é o pronto-socorro, ali em Pedregulho. E chegando lá, esperei a van, ela não passou. Por quê? Porque ela já tinha passado 20 minutos antes. Aí eu teria que esperar a próxima. E eu comecei a fazer exercício ali no ponto da van. Comecei a esticar os braços, as pernas, ia fazer os meus exercícios do matinal ali de manhã. Para colocar o meu corpo em ação. Porque quando você exercita logo pela manhã, você libera os remédios naturais que existem dentro de você. A sua imunidade, ela fica alta quando você exercita logo pela manhã. E ali eu comecei a exercitar logo pela manhã. Eu estava sentado num banco e de repente eu vi que uma senhora sentou no outro banco, tinha uns 5 passos de mim ou mais, e ela estava reclamando, coitada. Eu ali agradecendo no meu banco ali, obrigada, Senhor, tal, e ela começou a reclamar no outro banco. E eu simplesmente cheguei até ela e falei, bom dia, tudo bem com você? Ela, tudo bem. Aí eu comecei a conversar com ela, se ela sabia o horário da van. Ali eu entrei num papo com ela, se ela sabia o horário da van, ela começou a interagir comigo, a conversar comigo. E de repente eu estava testemunhando para ela o que o Pai fez na minha vida de bom, o que eu alcancei de bom na minha vida. E ali eu já fui entrando no assunto, a gente foi conversando, e ela começou o quê? A abrir os olhos espirituais dela através da minha fala. E no final das contas, ela pegou os códigos que eu falei para ela e eu também peguei alguns códigos que ela tinha ali para passar para mim. Porque todos nós temos códigos
para passar um para os outros. Isso, meus queridos. Aí no final da conta ela falou assim, ela começou a contar também o testemunho do filho dela. Ela falou assim, eu vou para a roça com meu filho. Aí ela começou a contar o testemunho do filho dela, que ela ia para a roça com ele todo dia. E eu comecei também a contar o meu testemunho para ela. Ali ela falou de que o esposo dela, o ex-esposo dela, tinha traído ela. Aí ela falou assim que ficou 30 anos casada e o esposo dela traiu ela e ela separou. E eu fui contar também a minha história para ela. Eu falei, olha, eu também fiquei 18 anos casada com o pai dos meus filhos e ele também me traiu a vida toda. Desde o dia do casamento até o final que eu disse para ele viver a vida dele. Eu falei, com você ou sem você eu vou ser feliz. E nós nos separamos. Chorei, chorei, mas venci, venci. Eu estou aqui. Depois de 8 anos divorciada, o Senhor preparou um esposo para mim, eu casei. Casei, namorei, noivei em 7 meses. Casei, namorei, noivei, não, namorei, noivei e casei em 7 meses. E já vai fazer agora em julho 19 anos de casada novamente. E louvado seja Deus, o meu esposo é um marido de honra, um esposo trabalhador, um esposo que me respeita, um esposo que anda comigo para onde a gente for, vai passear, passeia junto. Vai à igreja, vamos junto à casa do Pai. Vai ao mercado, quando ele vai aos médicos, eu estou sempre ali junto com ele. E aí, amados e queridos, estamos aqui para servir um ao outro. Só mesmo quando às vezes ele está trabalhando, que eu preciso resolver algumas coisas em banco, pagar algumas contas, comprar algumas coisas que não é mercado, então eu vou só. Mas sempre estamos juntos. Então eu comecei a comentar com ela da minha vida e contando ali a minha história. E simplesmente a gente sorriu, a gente conversou. E ela também contou das suas bênçãos, que o seu filho bebia muito, agora não bebe mais, porque ele começou a ir a um lugar onde leem a Bíblia, ele começou a ir à casa do Pai, ele começou a ouvir a voz do Pai, ele não sentiu mais vontade de beber. E ela falou assim, é uma grande bênção, meu filho, agora. E ele está sentindo muito bem. Então, amados, nós estamos aqui na Terra para comunicar uns com os outros, para servirmos uns aos outros. É isso que nós estamos aqui para fazer aqui na Terra. Hoje eu vou ler Mateus capítulo 11, eu vou ver até onde eu vou. Por quê? Porque as minhas lives, mais ou menos, é 20 minutinhos. 20 minutinhos, 21, até 25 minutinhos o máximo. Porque eu deixo gravado aqui no meu canal do YouTube e aqui no Facebook. Queridos e amados, bora viver o extraordinário, o maravilhoso, o tremendo, o justo, o lindo, o perfeito dia de Deus que Ele fez para nós. Queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando nós estamos no propósito do Pai, o que acontece? A gente dá certo, a gente vai bem. E a gente, tudo começa a acontecer na nossa vida. Todas as coisas. Eu peço que vocês aguardem só um minutinho que eu já volto aqui.
Voltei aqui. Então, amados, nós estamos aqui na Terra para fazer o que tem que ser feito, porque agora nós somos adultos. Quando a gente é criança, a gente faz o que os pais determinam que a gente faça, não é verdade? Mas agora somos adultos, então precisamos fazer o que tem que ser feito, ainda que nos custe noites de sono. Ainda que a gente tenha que renunciar comidas, coisas, porque nós, os adultos, precisamos jejuar também. Porque o jejum, ele ajuda o seu corpo a ficar com menos toxinas. Não existe um corpo sem toxinas aqui na Terra. Então nós precisamos jejuar para tirar as toxinas do nosso organismo. Eu já jejuei até 4 dias só na água, com neurocientista, fisiologista, médico, doutor. Esse doutor e esses mentores que eu sigo, eles já jejuaram até 7 dias na água. Então, queridos, o nosso corpo, ele precisa de jejum. Quando o médico pede para a gente fazer o exame de sangue, ele não fala para a gente ficar 12 horas em jejum? Então, esse jejum chama jejum intermitente, parece que chama, de 12 horas. Mas a gente pode jejuar mais horas para a gente se curar por dentro, para o nosso corpo ter aquele tempo da cura, porque nós já temos os remédios dentro de nós. E muitas vezes a gente se entope de coisas, de comidas e de mais coisas e não deixa o corpo trabalhar para gerar os remédios naturais que existem dentro de nós. Olha, tem um remédio natural que existe dentro de nós, que é a dopamina, serotonina, são os hormônios da felicidade. Dopamina, serotonina e endorfina. Parece que é esses hormônios, se eu não tiver enganado os nomes. Para a gente gerar eles na gente todos os dias, você precisa exercitar o seu corpo. Você precisa sorrir. Porque você manda um comando para o cérebro que está tudo bem. Sorria, mesmo sem querer. Abre um sorriso, ó. Ou coloca uma caneta na boca, um lápis, ó. Por um minutinho. E você vai liberar, sabe, o seu cérebro para viver o melhor, para sorrir, para liberar os hormônios naturais do seu corpo, que libera o quê? A alegria, a felicidade. Nós precisamos entender o nosso corpo. Eu fiz uma análise corporal, aliás. A minha nora, Ana Paula, analista corporal, fez uma análise corporal. Eu fiz uma análise corporal com ela. Ela me falou tudo até desde o ventre da minha mãe. Isso para mim foi algo extraordinário. Por quê? Porque veio clareza em mim. Veio clareza em mim. Hoje eu não choro mais por causa de qualquer coisa. Hoje, aquele síndrome do pânico que me dava muitas vezes, que eu pensava que, sabe, que as pessoas estavam ali querendo fazer mal para mim, eu sentia muito mal e falava mal de mim e tudo mais, e eu ficava agoniada com aquilo, que me dava um síndrome do pânico, eu chorava. Mas com a análise corporal que foi feita com ela, em mim, eu descobri como eu sou, como eu ajo, como meu corpo reage
desde o ventre da minha mãe. Isso é algo extraordinário, maravilhoso. Como eu também, quando eu estava no divórcio, eu fiz com uma amiga minha, que ela é psicóloga, a gente fez 12 semanas estudando ali o livro do Augusto Cury. E me ajudou muito. O que me ajudou a sair daquela tristeza daquele divórcio para casar de novo como que fala? Essas sessões de 12 semanas para a gente mudar a maneira da gente pensar e agir. Foi o que me ajudou eu a conquistar o meu esposo de novo, ele me conquistar, esse esposo agora, né? Porque o pai dos meus filhos, a gente já tinha separado. E aí eu me casei de novo, depois dessas 12 semanas de sessões que nós tivemos. Gente, nós precisamos dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Por quê? Porque o que eu tenho de bom em mim, eu passo para você. E que as pessoas já aprenderam também, passa para mim. O que vocês aprenderam, passa para os outros. E o que os outros aprenderam, passa para você. Nós somos células do mesmo corpo aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra, mas nós somos células do mesmo corpo. E já está dando aqui o momento de eu findar essa live. Então eu vou ler apenas com vocês alguns versículos e nós vamos findar essa live hoje. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? João estava tão perturbado ali na prisão, ele estava perturbado nessa época, que ele enviou os discípulos dele para perguntar para Jesus: És tu aquele que há de vir ou precisamos esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouviste e vês. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. É isso, amados. Bem-aventurados somos nós que não escandalizamos em Jesus Cristo. Que nós testemunhamos a Jesus para as outras pessoas que estão à nossa volta. Esfrega suas mãos assim, ó, para acelerar o seu cérebro, para que o seu cérebro já fique desperto nesse dia, nesta manhã, porque quando você esfrega suas mãos, você está massageando o seu cérebro e está fazendo os seus neurônios funcionar melhor, que são 86 trilhões de neurônios que nós temos. Então, bora viver esse dia extraordinário? Que o Senhor abençoe o seu dia, sua família e sua casa e diz assim: já é. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que o teu Espírito dirija o meu Espírito guia a minha alma e que a minha alma governe sobre todas as coisas na terra e o meu corpo desfrute do melhor desta terra. Em nome de Jesus, estamos aqui para viver o melhor dia da nossa vida. Tchau, tchau. Um beijo e tudo de bom para vocês.